Crianças, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 6 de abril de 2021, mais um dia de diagnóstico, e eu gostaria que todos vocês prestassem muita atenção para saber resolver certinho, de forma correta, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer a explicação e todo mundo atento para saber fazer tudo correto. A questão 1 tem um texto. Texto 1, primeiro texto da prova. O texto tem aí a primeira palavra é bolo. E depois tem a palavra bolo com a separação de sílabas. É bolo. Alimento feito com farinha de trigo, milho e etc. Leite, ovos, manteiga, açúcar, fermento e às vezes outros ingredientes, como nozes, chocolate, frutas e etc. E assado no fogo. Questão 1. Você acabou de ler um verbete de dicionário, que foi um tipo de texto que a gente leu durante o bimestre. Para que serve um verbete de dicionário? Para explicar o sentido de uma palavra e como ela pode ser entendida, para apresentar resoluções de situações e problemas ou para informar quantas letras tem o alfabeto. Das 3, marca uma como resposta certa. B. O verbete que você leu apresenta a palavra bolo separada em sílabas. Faça o mesmo com as palavras a seguir. Tem aí as palavras trigo, farinha, fermento, nozes e chocolate. Você vai separar as sílabas dessas palavras. C. As palavras que você separou são iniciadas por consoantes ou por vogais. Todas essas palavrinhas aí do item B são palavras que são iniciadas por vogal ou elas são iniciadas por consoante? Questão 2. Descubra novas palavras retirando uma sílaba das palavras abaixo. Tem o item A, B, C, D e o item E. E todas essas palavras têm 3 sílabas, como nós estamos vendo aí, né? E você vai, de cada uma dessas palavras, você vai retirar uma sílaba e vai formar outras palavras. Veja aí qual é a sílaba que será necessário ser retirada e veja quais palavras serão formadas. Passando para a segunda parte da prova, temos aí o texto 2 e vocês vão fazer a leitura do texto e responder a questão 3. Leia o bilhete que Carla escreveu para a professora de sua filha e responda. A. Que palavras Carla deveria ter escrito com letra inicial maiúscula? Algumas letras ela deveria ter escrito com letra inicial maiúscula, mas ela escreveu com letra inicial minúscula. E aí você vai dizer quais são essas palavras. Identifique aí e faça a correção escrevendo as palavras da forma correta. B. A letra inicial maiúscula ela deve ser usada em... Aí tem 5 opções, você vai marcar quais as que são verdadeiras. Ok. Texto 3. Tem outro texto aí onde você vai fazer a leitura com muita atenção desse texto. Observe as imagens. Esse texto precisa ser feito a leitura também das imagens que nela aparecem. E depois vamos à questão 4, que diz... O texto 3 é um cartaz de divulgação de uma campanha de conscientização. Esse cartaz tem como objetivo principal... Tem 3 opções, você marca uma como correta. Leia aí e veja aí qual você vai marcar como a verdadeira, como a alternativa correta. B. Um cartaz de divulgação de campanha de conscientização tem 3 opções. Você vai ler e também vai marcar uma como correta. 4. Texto 4. Tem outro textozinho que vocês vão fazer a leitura. O título do texto é Banheiro de Astronauta. Façam a leitura do texto com muita atenção e a questão 5 diz: leia o texto com atenção e responda. A. Qual é o assunto do texto? B. O que acontece com os dejetos líquidos dos astronautas? C. Copie a pergunta que aparece no texto. O texto tem uma pergunta e a gente sabe que o sinal de pontuação que aparece numa frase que identifica como uma frase interrogativa é quando é utilizado o ponto de interrogação, né? Então, você identifica lá onde tem um ponto de interrogação
que você já sabe que ali é onde aparece a pergunta do texto. 6. Leia a frase abaixo e faça o que se pede. Uma fada com encanto e pureza se propôs a ajudar. A frase está escrita com letra cursiva ou de imprensa? B. Retire da frase uma palavra que inicie com vogal e outra palavra que inicie com consoante. C. Por que a palavra uma foi escrita com letra inicial maiúscula? Veja aí na frase e coloque sua resposta de acordo com a sua observação. 7. Escreva o antônimo da palavra destacada em cada frase. Nós também estudamos sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras diferentes que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, ou são palavras diferentes que são palavras que têm significados contrários? Antônimo e sinônimo. Qual dos dois são esses significados que eu acabei de apresentar para vocês? A borboleta e a minhoca já dormiam. A palavra em destaque é dormia, que você vai fazer a troca dessa palavra por uma antônima, por uma palavra antônima. B. Diante de tanta tristeza, a palavra em destaque é tristeza, que você vai colocar o antônimo da palavra tristeza. C. O dia estava mais limpo do que nunca. E aí, a palavra que você vai colocar é dia. Vai colocar o antônimo da palavra dia. 8. Observe o cartaz de um filme e responda. Tem o cartaz e o item A diz: que sinal de pontuação foi utilizado no título do filme? Aparece aí o sinal de pontuação. Observe direitinho e diga aí que sinal de pontuação foi esse, respondendo o item A. B. A função desse sinal é: tem 3 opções, você vai ler as 3 e marcar a que é correta. Vamos passar agora para o texto 5, vocês vão fazer a leitura do texto, é um poema. E a questão 9 diz: de acordo com a leitura do texto 5, responda aos itens. A. Qual é o título do texto? B. O que deixa esse animal feliz? C. O texto A Foca é um poema. Marque X nas características desse gênero textual. Tem 3 opções, você vai marcar apenas uma como correta. Questão 10. Separe corretamente as palavras a seguir. Aí tem 4 palavrinhas que vocês vão ler e fazer a separação de sílabas dessa palavra. B. Das palavras separadas, qual possui o maior número de sílabas? E na C, qual palavra possui 2 letras em cada sílaba? Tem uma palavra aí que ela possui apenas 2 letras em cada sílaba. Isso aí a faz diferente das demais. Você vai escrever no item C que palavra é essa, tá bom? O diagnóstico de português são 10 questões. Caprichem para resolver tudo certinho. Depois é só mandar a foto para as tias fazerem a correção, tá bom? Um beijão a todos, boa sorte. Se precisar, nós estaremos aqui. Tchau, tchau!